Uma das decisões mais importantes tomadas por Musk no início do caminho da empresa foi que a companhia deveria fabricar ela mesma os componentes-chave e não montar o carro a partir de centenas de peças de diferentes fornecedores. A integração vertical permitiu controlar a qualidade, os custos, as cadeias de suprimentos e o próprio destino da empresa como um todo. Criar um bom automóvel era importante, mas ainda mais importante foi organizar os processos de produção e construir fábricas capazes de garantir a produção em massa de componentes, desde as baterias até a carroceria. Como ficou claro no início, nenhuma das tecnologias que existiam nessa fase de protótipo era adequada para a produção em série. Tudo teve que ser praticamente totalmente refeito. No início do caminho, a empresa Tesla foi perseguida por um pesadelo logístico. O elemento da bateria custava $1,50 no início, mas até o momento em que a bateria pronta chegava ao carro do cliente, ela já tinha dado a volta ao mundo. No final das contas, o custo da bateria chegava a $15 mil e, finalmente, nem sequer existia uma lista de materiais e componentes dos quais o carro deveria ser produzido. Quando, em determinado momento do crescimento da empresa, o investidor da Tesla, Michael Marks, substituiu Martin Eberhard no cargo de diretor-geral, a estratégia de integração vertical da produção foi ideia dele. No entanto, a relutância de Musk em dar a Michael Marks qualquer liberdade na tomada de decisões acabou com essa colaboração. Além disso, o amigável Marks tinha dificuldade em lidar com a forma de Musk se comunicar com os outros. Elon não é uma pessoa muito agradável e tratava mal as pessoas, diz Michael Marks, que ficou chocado ao saber que Musk não leu a maioria dos romances de sua primeira esposa, a escritora Justin. As pessoas não querem dizer a verdade para ele porque ele as intimida. Ele pode ser muito provocador e cruel. Até hoje, eu me pergunto se aquilo que ele chama de síndrome de Asperger pode explicar ou justificar algumas de suas atitudes. Talvez, em alguns casos, quando se trata de administrar uma empresa onde a missão é mais importante do que as características individuais, esse tipo de atitude até seja útil. Acredito que Elon Musk provavelmente está no espectro autista, por isso penso que ele simplesmente não se conecta com as pessoas. No final de 2008, Elon Musk assumiu pessoalmente o cargo de diretor executivo da Tesla. O desejo de ser amigo de todos faz com que você se preocupe demais com as emoções da pessoa sentada à sua frente, em vez de se preocupar com o sucesso de todo o empreendimento, disse ele a Michael Marks. Por causa dessa abordagem, muito mais pessoas podem acabar sendo prejudicadas. Todas as dificuldades, tanto com quanto sem, Musk passou sem tentar recorrer à ajuda ou apoio de ninguém. Da mesma forma, sem deixar nada transparecer, Musk passou, em 2002, pela morte de seu primeiro filho recém-nascido, em um difícil 2008. Além de todos os problemas nos negócios, Musk também estava passando pelo processo de divórcio com sua primeira esposa, Justin Wilson. O principal que ela sentia falta nele era a compaixão. Era justamente a falta de empatia que sempre fazia Justin refletir, mas Musk continuava a enxergar os sentimentos como algo produzido pelo cérebro. Graças à sua alta inteligência, ele aprendeu a ser muito perspicaz, mas suas emoções continuavam fechadas. E mesmo assim, apesar de estar à beira da falência, em 2008, a Tesla conseguiu resistir, recebendo, em maio de 2009, $50 milhões em investimentos do grupo Daimler e depois um empréstimo de 465 milhões do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América. Musk conseguiu começar a produção em série de um sedã de 4 portas com preço de $60 mil. Tornou-se o primeiro carro ao qual os engenheiros puderam tratar como um software e não apenas como um hardware. Ficamos impressionados com o fato de podermos adicionar novas funções, incluindo aceleração, a carros já comprados, tornando-os com o tempo até melhores do que eram na compra, diz Musk. O Model 3, em julho de 2018, finalmente superou a meta planejada por Musk de produzir 5 mil carros por semana e se tornou o carro mais vendido do mundo. E em 2019, foi anunciado o picape elétrico. E agora, bem recentemente, começou a vender totalmente sua picape,
Na verdade, a versão mais acessível só começará a ser entregue aos compradores em 2025. Este é um carro com tração traseira. Os preços começam em $61 mil, prometendo que uma carga completa da picape será suficiente para cerca de 400 quilômetros. Duas outras versões os compradores receberão em 2024. Estes são carros com tração nas 4 rodas e 2 motores elétricos. Eles custam $80 e $100 mil, respectivamente. A carga é suficiente para cerca de 550 e 515 quilômetros, respectivamente. A versão com tração nas 4 rodas e 2 motores elétricos pode acelerar até 100 km por hora em 4,1 segundos, com uma velocidade máxima de cerca de 180 km por hora. A potência é de 600 cavalos. O carro pode rebocar até 5 toneladas. O modelo topo de linha, chamado Kibersver, possui 3 motores elétricos e acelera de 0 a 100 km por hora em 2,6 segundos. A velocidade máxima é de aproximadamente 210 km por hora. A potência é de 845 cavalos. A velocidade máxima é de aproximadamente 210 km por hora. A potência é de 845 cavalos. Na apresentação, mostraram um vídeo de como o Kibersver ultrapassou um 911 durante uma corrida curta, enquanto rebocava outro 911. Por padrão, o carro será da cor cinza, mas por $65 mil, os compradores podem cobri-lo com um filme branco ou preto. Entre outras opções, há uma barraca na caçamba por $3 mil e tapetes para o interior por $300. Por $55, você pode comprar um adesivo que imita uma rachadura no vidro. Isso é uma referência à apresentação de 2019. Na época, Elon Musk afirmou que o carro aguentava tiros de pistola calibre 9mm, mas quando uma bola de metal foi jogada no vidro, ele rachou. Todos os carros receberão um novo carregamento bidirecional. Isso permitirá carregar ferramentas elétricas ou até mesmo uma casa inteira, usando o Cybertruck como gerador. Também será possível carregar outro carro a partir de um veículo. O carro resiste a tiros de armas de pequeno calibre. No evento, mostraram como o Cybertruck foi alvejado com uma pistola metralhadora Thompson e as balas não perfuraram a carroceria. Como o Cybertruck já começou a ser entregue aos compradores, começaram a aparecer suas análises. Por exemplo, em uma delas, mostram como abrir as portas do Cybertruck. Isso parece ser um problema. O carro não tem maçanetas convencionais, e ao abrir, ficam marcas de dedos nas portas. No entanto, apesar das críticas, o caminho do protótipo em 2019 até o carro de produção em 2023 é realmente impressionante. Durante todo esse processo, a empresa passou por uma crise de superautomação e enfrentou um verdadeiro inferno de produção. Musk e sua equipe encontraram novos atrasos no processo de produção robotizada e perceberam que muitas operações realizadas por pessoas são feitas de forma mais barata e rápida. A automação excessiva foi um erro, meu erro. As pessoas foram subestimadas, admitiu Elon mais tarde. E mesmo assim, ele não sente pena das pessoas e não considera isso uma falha. Ele não mede palavras e não sente remorso. As demissões de funcionários se tornaram emblemáticas. Musk descobriu que muito menos desenvolvedores estavam realmente trabalhando no software e, sem remorso, se desfez dos excedentes. Depois, ordenou identificar funcionários desleais em outros departamentos que tiveram o mesmo destino. Por fim, proibiu o trabalho remoto. No final, mais de 80% dos funcionários deixaram a empresa, parte deles por vontade própria. Possuindo uma incrível capacidade de atrair talentos e revelar nas pessoas habilidades que às vezes nem elas mesmas suspeitam, Elon Musk vê as pessoas apenas como componentes do seu enorme sistema. Elon não é tão idiota assim, embora às vezes diga coisas completamente idiotas. É só que ele não pensa em como suas palavras afetam as pessoas, mas exclusivamente em sua própria missão. Sem dúvida, ele entende as pessoas como objetos de estudo. Fala Gavin Shotwell, presidente da ICIO Space 10, que trabalha com Elon há mais de 20 anos.
e é praticamente o único diretor executivo com quem Musk está disposto a compartilhar o poder. Para seus funcionários, Elon formulou um algoritmo e regras que derivam dele. Eu me tornei um disco riscado, mas ainda assim acho que o algoritmo é útil, diz Musk. O algoritmo é assim. Primeiro, questione cada exigência. Encontre a pessoa viva que a formulou e questione sua exigência. Não importa o quão inteligente ela seja. Faça isso sempre, mesmo que a exigência venha de mim. E torne as exigências menos estúpidas. Segundo, remova todas as partes e processos possíveis. Provavelmente, depois você terá que devolver parcialmente algumas delas. Se não conseguir devolver pelo menos 10%, significa que você removeu pouco. Terceiro, simplifique e otimize. Este passo deve vir depois do segundo. Um grande erro é otimizar detalhes ou processos que, na verdade, nem são necessários. Quarto, acelere. Qualquer processo pode ser acelerado, mas isso só deve ser feito depois de cumprir os 3 primeiros passos. Quinto, automatize. Isso é o último passo. Certifique-se de que todos os requisitos foram questionados, detalhes e processos desnecessários removidos e os erros corrigidos. E aqui estão as regras que derivam desse algoritmo. Todos os gerentes devem ter experiência prática. Caso contrário, eles são como um comandante de cavalaria que não sabe montar a cavalo ou um general que não sabe manejar uma espada. A amizade no trabalho é perigosa, deve ser evitada. Por causa disso, é difícil para os colegas discutirem e ninguém quer colocar um amigo em uma situação difícil. Errar é normal, mas errar por autoconfiança não é. Não se pode pedir aos subordinados que façam algo que você mesmo não quer fazer. É necessário buscar pessoas com a atitude adequada perante o trabalho. Habilidades podem ser ensinadas, mas mudar a atitude requer um transplante cerebral. O senso maníaco de urgência é o principal princípio do trabalho. Regras são aquilo que é ditado pelas leis da física. Todo o resto são recomendações. Na última década, Elon Musk tem alertado sobre os perigos que a postura descuidada no desenvolvimento da inteligência artificial representa para a existência humana. Chatbots e outros sistemas de inteligência artificial, especialmente em certas mãos, podem ser politicamente manipulados, tornar-se instrumentos de propaganda e criar uma ameaça real, acredita Elon Musk. Elon, junto com o empreendedor Sam Altman, tornou-se em 2015 cofundador de um laboratório sem fins lucrativos para a pesquisa de inteligência artificial e investiu $100 milhões nele. Queríamos ter algo como uma versão Linux da inteligência artificial, que não fosse controlada por uma única pessoa ou corporação, diz Musk. Nosso objetivo era aumentar a probabilidade de desenvolver uma inteligência artificial segura e útil para a humanidade. O alinhamento da inteligência artificial, discutido por Musk e Altman, consiste em garantir que a inteligência artificial esteja alinhada com os valores e objetivos humanos. Assim como nos romances de Isaac Asimov, autor favorito de Musk, os robôs não devem prejudicar os seres humanos. Segundo Musk, uma forma de assegurar a segurança da inteligência artificial é uma forte conexão entre robôs e humanos. Os robôs devem se tornar uma extensão da vontade de pessoas específicas e não sistemas que podem sair do controle e formar suas próprias intenções. Essa ideia se tornou uma das justificativas para a criação da empresa fundada por Musk, para a produção de chips que permitem conectar o cérebro humano a um computador. Musk concluiu que, para o desenvolvimento bem-sucedido da inteligência artificial, é necessário fornecer aos robôs acesso à maior quantidade possível de dados reais para aprendizado. E a mina de ouro aqui é a Tesla, que diariamente coleta milhões de quadros de gravações em vídeo das ações dos motoristas em diferentes situações. Outra fonte de dados, como Musk percebeu mais tarde, é o Twitter, que em 2023 processa mais de 500 milhões de mensagens por dia. No contexto das divergências sobre inteligência artificial, Elon Musk até mesmo rompeu a amizade com o fundador Larry Page, atraindo para si o engenheiro pesquisador Ilya Sutskever. Larry ficou muito bravo comigo por eu ter contratado pessoalmente Ilya e não quis mais falar comigo, conta Musk. E eu disse para Larry,
Se você não tratasse a segurança da inteligência artificial com tanta leviandade, não precisaríamos nos opor. O interesse crescente de Elon Musk por inteligência artificial se concretizou no lançamento de vários outros projetos relacionados. Desde 2021, Musk trabalha em um robô humanoide, cuja versão inicial foi apresentada em setembro de 2022. Musk acredita que robôs humanoides podem desbloquear a economia para um nível quase infinito, já que eles vão assumir trabalhos que as pessoas consideram perigosos ou entediantes. Outro projeto é o supercomputador Dojo, que processa milhões de vídeos da Tesla para treinar uma rede neural que imita o cérebro humano. Além disso, as ideias sobre inteligência artificial ainda são alimentadas pela obsessão de Musk em tornar os carros totalmente autônomos. No início, todos esses projetos eram bastante independentes, mas no final, Elon Musk os reuniu, fundando no verão de 2023 uma empresa para criar inteligência artificial de uso geral. Elon Musk, sem dúvida, merece o título de uma das pessoas mais extraordinárias, complexas e inteligentes do planeta. Estresse, prazos e dramas emocionais o acompanham constantemente. Ele é incapaz de ficar parado, de braços cruzados, em todos os aspectos da vida, incluindo o pessoal. Além disso, recentemente, Musk tem se preocupado com o problema da natalidade. O colapso demográfico devido à baixa taxa de natalidade representa um risco muito maior para a civilização do que o aquecimento global, disse Musk. Em 2020, as pessoas deveriam se reproduzir de forma mais intensiva. O próprio Musk já teve 11 filhos. O primeiro filho, Alexander Nevada, com a escritora canadense Justin Wilson, morreu em 2002. E depois, mais 5 filhos com ela, os gêmeos Griffin e Xavier, e os trigêmeos Kai, Damian e Saxon. Mais 5 filhos de Musk nasceram nos últimos 3 anos. Um menino chamado X e uma menina chamada Y, com Grimes, os gêmeos Strader, e Azur com Shivon Zilis, e mais um menino com Grimes. Ternomecânicos, ou simplesmente TAU. Estou fazendo o máximo para lidar com o problema da insuficiência populacional, escreveu Musk no Twitter após o nascimento de Strader e Azur. Ao mesmo tempo, um dos projetos mais intrigantes e pouco conhecidos de Elon Musk é sua escola, chamada Adastra, que em latim significa para as estrelas. Fundada por Musk para educar seus filhos e os filhos de seus colaboradores, essa escola representa sua visão de educação ideal. A escola Adastra foi inaugurada no campus em Cawthorn em 2014. Logo depois que Musk tirou seus 5 filhos da escola Mirman para crianças superdotadas, ele convidou um dos professores da Mirman, Joshua Dunn, para administrar a nova instituição de ensino. No primeiro ano de funcionamento da Adastra, os filhos de Musk, os gêmeos nascidos em 2004 e os trigêmeos nascidos em 2006, representavam mais da metade do corpo discente, enquanto as outras crianças eram de famílias de funcionários. Mais tarde, a Adastra se expandiu um pouco. No final de 2018, mais de 30 alunos com idades entre 7 e 14 anos, incluindo os filhos de Musk, recebiam educação lá. Nessa escola, estudam ciências naturais, matemática, robótica e inteligência artificial. Mas eles não gastam tempo estudando línguas estrangeiras, pois, segundo o fundador, em breve haverá tradução por inteligência artificial em tempo real. Na Adastra, quase tudo é organizado de maneira singular. As notas estão ausentes, substituídas por ações próprias para resultados ou projetos específicos. Além disso, o processo de admissão na escola é envolto em sigilo. No momento, o site da escola está fechado para usuários externos, mas em 2020 havia informações sobre a admissão lá. Foi oferecido à criança preencher um questionário, no qual, entre outras coisas, perguntavam se algum dos pais trabalhava na SpaceX, Tesla ou Boring Company. Nas empresas de Elon Musk, pais não precisavam apresentar declaração, mas era obrigatório anexar um exemplo de projeto ou plano que demonstrasse envolvimento, ambição e originalidade, além de uma redação da criança sobre um dos temas propostos. Todos os problemas abordados nelas são muito no espírito de Elon Musk. No primeiro ensaio, chamado Cachinhos Dourados,
fala-se sobre 11 planetas fictícios. As crianças precisam escolher, entre eles, as 3 melhores e as 3 piores opções para fundar uma colônia humana. Ou, por exemplo, o lago. Essa é a descrição de uma catástrofe ecológica. Aos futuros alunos é proposto determinar até que ponto são culpados pelo ocorrido os representantes de 6 lados: cientistas, políticos, eleitores, mídia. O poluidor é uma figura sombria, o dono das marionetes, que é chamado de homem rico, que teme que as novas regras possam afetar seu império empresarial. De acordo com a proposta, esta não é somente uma escola para seus filhos, mas um campo de testes para um novo modelo educacional. Musk a vê como um laboratório onde são desenvolvidos novos métodos de ensino que talvez sejam usados no futuro em todo lugar. Mas família não são apenas filhos. Para o homem mais rico do planeta, isso também é um fundo fiduciário familiar, um cofrinho com bilhões. O fundo familiar do fundador da Tesla possui uma estrutura especial. Se geralmente um capital de muitos bilhões é administrado por centenas de funcionários, a fortuna de Elon Musk é gerenciada apenas por 2 pessoas, Jared Birchall e o advogado Alex Spiro. A maioria dos investimentos do empresário é feita em suas próprias empresas. Apesar da ligação com muitas organizações de Elon Musk e até mesmo de ocupar um cargo em uma empresa de neurotecnologia, as funções de Jared Birchall são típicas de um gestor de fundo familiar. Segundo fontes internas da empresa, ele provavelmente ocupa o cargo apenas formalmente. Ele raramente vai ao escritório e não participa do trabalho diário. Por outro lado, ele constrói relações do bilionário com grandes bancos, que aprovam para ele empréstimos gigantescos. São exatamente eles a principal chave para o sucesso do empreendedor, que prefere financiar novos projetos com recursos emprestados e não com o dinheiro obtido pela venda de suas próprias ações. Falando sobre Birchall, os entrevistados geralmente o chamavam de fofo, mas às vezes as tarefas que o gerente executa a pedido de Musk vão contra sua imagem fofa e escreve a publicação. Por exemplo, em 2018, Birchall estava procurando informações comprometedoras sobre o espeleólogo britânico Ainsworth, que havia processado o chefe. A história desse episódio é a seguinte: em 2018, um time infantil de futebol da Tailândia, 12 garotos com idades entre 11 e 16 anos, junto com o treinador, foram fazer um passeio por um complexo de cavernas. Eles ficaram presos na caverna por causa de uma inundação. Essa operação, depois, foi chamada pela mídia de o resgate do século. Havia 2 opções: ou ensinar os garotos a mergulhar e tirá-los um por um, ou bombear a água para fora da caverna. A única saída da caverna estava inundada, e para chegar pelo menos até a base dos socorristas, era preciso nadar cerca de 2 quilômetros debaixo d'água. Além disso, a água era fria e suja, e nenhum dos garotos sabia nadar. Por isso, essa opção foi deixada apenas para o caso mais extremo. A segunda opção também parecia insana: bombear toda a água para fora da caverna. Fazer isso era quase impossível, porque nem mesmo as bombas mais potentes dariam conta de tanta água. Foi decidido esperar. Os socorristas entregavam comida e água para os meninos, passavam bilhetes dos pais e cilindros de oxigênio. Presumia-se que, nesse modo, as crianças poderiam sobreviver por vários meses, até que a água baixasse. Porém, um novo problema surgiu. O nível de dióxido de carbono na caverna aumentou e as chuvas se intensificaram. Alguns dias depois, Elon Musk anunciou que tinha uma ideia de como salvar os estudantes. Para isso, em tempo recorde, construíram um submarino a partir do corpo de um foguete e o testaram em uma piscina. Elon Musk levou o submarino para a Tailândia, até a caverna inundada, mas no local, os socorristas decidiram não usar o veículo. Elon Musk criticou no Twitter, questionando a competência dos socorristas. Depois que um deles, o próprio Vernon Ainsworth, chamou essa proposta de truque de marketing, Elon Musk o chamou de pedófilo. Ainsworth processou Musk por difamação, comparando o assédio que recebeu dos fãs de Musk a uma prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Mesmo assim, o juiz decidiu a favor de Elon Musk, que afirmou não ter acusado Ainsworth de pedofilia real, mas apenas tentado insultá-lo. Mas vamos voltar a Birchall.
Ele também está envolvido nas iniciativas filantrópicas de Elon Musk, como ajudar a Musk Foundation a criar uma bolsa de 100 milhões de dólares para o X-Prize. Como resultado do concurso, o dinheiro deve ser recebido por uma equipe científica que desenvolveu uma tecnologia para capturar e armazenar dióxido de carbono. Além disso, com a participação de Berkshire, o fundo patrocinou uma organização que combate a fome no estado e doou milhões de dólares para pesquisas sobre o coronavírus. A amplitude dos problemas e questões que Elon Musk busca abordar praticamente não tem limites. Por causa disso, alguns de seus parceiros, como, por exemplo, Reid Hoffman, fundador, notam nele um complexo de messias. Reid Hoffman, que conhece muito bem Elon Musk, diz que ele se parece com Luiz, que certa vez disse: "O Estado sou eu." Toda a abordagem dele em relação à inteligência artificial se resume ao seguinte: a inteligência artificial só pode ser salva se eu a criar. Reid Hoffman acredita que, como a humanidade cria a inteligência artificial à sua própria imagem e semelhança, os princípios e prioridades dos líderes nessa área terão importância. Queremos que isso seja feito por pessoas sem complexo de messias. Reid Hoffman e Peter Thiel iniciaram juntos um projeto sem fins lucrativos. Elon Musk deixou a empresa em 2018, violando os compromissos de financiamento futuro. Basicamente, ele chama todos de idiotas e vai embora, recorda Reid Hoffman. A saída foi devastadora. Foi muito difícil, disse o chefe Sam Altman. Tive que repensar muitas coisas e gastar muito tempo para ter certeza de que tínhamos financiamento suficiente. Ao mesmo tempo, esse messias da tecnologia tem sérios problemas com antidepressivos. Em 2018, foi relatado que membros do conselho de administração começaram a se preocupar com o uso, por Elon Musk, de um medicamento controlado para insônia, que pode causar alucinações. Ele relatou anteriormente que usa cetamina, que ganhou popularidade tanto como remédio para depressão, quanto como substância psicoativa para festas. Musk já fumou maconha no podcast de Joe Rogan, o que levou a uma investigação de segurança por parte da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Ele se recusou a comentar as notícias sobre o uso de cetamina, e isso é compreensível. Mas ele também não tentou negar essas informações. A imobilização de pessoas com o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina acontece com muita frequência, escreveu ele no Twitter, referindo-se ao grupo de antidepressivos de terceira geração. Pelo que vi com meus amigos, a melhor opção é a cetamina, usada de vez em quando. Colegas sugerem que Elon Musk tem usado mais substâncias recentemente, e isso, junto com seu isolamento e relações cada vez mais tensas com a imprensa, pode aumentar sua tendência a declarações e decisões caóticas e impulsivas. Ao mesmo tempo, médicos que estudam a cetamina observam que ela pode contribuir para comportamentos imprevisíveis. Musk é interessante em toda a sua gama de complexidades e contradições infinitas, bastante cansativas e desagradáveis, tanto para ele mesmo quanto para as pessoas ao seu redor. Seria bom inventar um botão para controlar os impulsos de Musk. Ela poderia neutralizar seus tweets ofensivos, conter ações impensadas e interromper erupções demoníacas que não deixam pedra sobre pedra. Mas será que uma pessoa assim conseguiria alcançar o que o verdadeiro Elon Musk alcançou? Será que uma pessoa normal conseguiria fazer todas essas coisas anormais? Às vezes, os grandes inovadores são garotos que podem ser imprudentes, repulsivos, cansativos e até mesmo tóxicos. Eles também podem ser loucos o suficiente para pensar que podem mudar o mundo. Obrigado por assistir, e se você achou este documentário interessante, avalie-o de forma justa. Bem, se você tem sua própria opinião sobre Elon Musk, compartilhe nos comentários. Até a próxima, nos próximos episódios.